nós com mais um ensaio fotográfico. Hoje eu tô aqui com a lindíssima da Cláudia Ribeiro. Cláudia, adoro conversar com você. Seja muito bem-vinda. O que você espera das fotos hoje, Cláudia? Ah, que tenha o mesmo resultado das anteriores, né? Que me deixou muito feliz, me fez desencanar com várias coisas, né? Encanamentos que a gente tem com o corpo, de achar que não pode fazer porque não está no padrão, né? Ah, adoro isso. E aí eu notei que não, qualquer um pode fazer o que quiser, né? E que está dentro da gente, né? Sim, essa história de padrão, inclusive, né? Esse Ah, é padrão, terrível. tudo tentam colocar a gente numa caixinha, num padrão de comportamento, um padrão social, um padrão de gostos, padrão de roupa. Pelo amor E de é Deus, péssimo, né? né? Eu agora tenho contato com adolescentes e eu vejo o estrago, né? Sim. Porque eu vejo amigas da minha filha, elas estão discutindo isso, eu não estou no padrão, eu não estou no padrão. Tem uma, eu falo, gente, que maldade isso, né? Sim. De não encaixar. Já está sofrendo, é uma adolescente que já está sofrendo porque não está no padrão. E isso me choca, eu converso muito com a minha filha, graças a Deus esse problema não atinge, porque eu trabalho muito a autoestima dela, acho que às vezes eu tenho que falar, ô, baixa aí, que eu falo, Karina, você tá no padrão? Ela fala, não me interessa, né? Não tô nem, mas as amigas dela, inclusive elas conversam comigo, né? Ou então elas pedem conselho para minha filha vai perguntar para mim para saber o que dizer. E o problema do padrão é uma coisa preocupante. Muito preocupante. Elas se excluem, elas mesmas se excluem porque não estão no padrão. E por falar em elas se excluírem, a gente também entra nessa vibe, né? Porque já vamos entrar, inclusive, no assunto do seu trabalho. Sim. Não vou nem falar dos seus trabalhos passados, porque hoje o meu foco é o seu trabalho que faz brilhar os seus olhos, que é a advocacia. Mas então me conta, essa paixão pela advocacia. Nasceu comigo. Nasceu comigo porque quando eu já nem, assim, quando eu não tinha a menor possibilidade de que isso aconteceria, nas condições que eu nasci, onde eu nasci, eu acho que naquela época, quando eu falava para as pessoas, eu vou ser advogada, eu acho que elas riam de mim, falavam, coitada, que ela vai ser menos a minha mãe, que a minha mãe vai. Quando eu estava insistindo muito com ela, vai ser advogado, porque você fala tanto. Que hora que você abrir a boca, o juiz vai dizer, tá bom, a senhora já ganhou, faz. Ela falava isso. Então, ela sempre me encorajou. Mas hoje, olhando para trás, eu falo, nossa, eu fui ousada de pensar nisso. Porque nas condições que eu nasci, eu acho que, assim, como você é filha de uma lavadeira que cria 6 filhos sozinha, lavando roupa para dezenas de famílias, ganhando o almoço ali na hora do almoço, porque muitas vezes chegava a hora do almoço e não tinha almoço, né? Então, que vivia ali o dia, não sabia. Aí, final de semana, ia vender baile, bala em porta de baile. Não dormia do sábado para o domingo, porque vendia comidas típicas, né? De manhã vendia tapioca, à tarde vendia tacacá, que são as comidas típicas de lá. Então, não tinha a menor chance, mas eu sempre tive certeza. Eu não sei se foi falta de noção, ou se era. A minha mãe era sensacional. Eu sempre falava assim, se eu for uma mãe 30% do que ela foi, minha filha está. Então, para mim era normal. Eu dizia, eu vou ser advogada. E sempre soube, nunca tive dúvida de que eu seria advogada, e foi a única coisa que eu quis ser na vida, desde pequena. Então, só que eu acho que não foi loucura não, porque você já deve ter ouvido falar do livro e do documentário O Segredo. Sim. Gente, isso que você falou agora é puramente você desejar tanto e ver tanto que uma coisa era possível que aconteceu. É, E era só o que eu queria, assim. Nunca chegaram para mim, você vai ser outra coisa, que nem a minha filha, ela vai de manicure a neurologista, né? Neurocirurgiã. Eu não, se você perguntasse para mim, eu que ser advogada. E assim, sem ter noção, né? Porque se tinha uma coisa que naquela época nós não tínhamos, era direito. Nem sabia dos nossos direitos, né? Quantos anos a minha mãe não trabalhou ali sendo explorada, né? sim.
dia após dia, e a gente ainda achava assim que a família estava sendo boa, né? Estava sendo boa. Isso ainda porque, acontece até sim, hoje. as famílias eram boas porque tratam a minha mãe como se fosse da família, mas na verdade estava ali tirando tudo o máximo dela, como se fosse um Sim. trabalho escravo. E a gente achava assim, não, ela, Dona Fulana é muito boazinha, ela dá aquela roupa, ela dá aquela comida que sobrou, né? Eles dão Nossa, o resto. que boa que ela é, né? Então eu não tinha ideia, só que eu sempre fui muito briguenta, né? É uma coisa instintiva. Nasceu pra ser advogada mesmo, então. Sempre fui muito encrenqueira. Não encrenqueira, assim. Se eu acho que tá certo, ninguém vai tirar aquilo que é meu. Fala pra gente, eu sei, mas fala da onde você veio, né? Porque você falou comidas típicas. Eu vim de Belém do Pará. Bem, Que perfeito. Belém do Pará e foi totalmente só o meu mundo ali, né? Até os 12 anos. E quando vim pra cá também foi sofrido, porque o migrante ele sofre muito discriminação, sotaque. Você não sabe as comidas, eu senti muita falta da culinária e por mais que lá a gente passasse muita dificuldade, sei lá, né? Era o meu suporte ali, era o mundo, a gente sabia para onde correr, o que fazer, para quem socorrer. Aí de repente caí no Rio de Janeiro, em Belford Roxo, Nossa. na época do Mão Branca, que era um assassino lá. E a minha mãe não dormia a noite toda, porque tinha medo que entrasse na casa. E aí depois nós viemos para cá e foi difícil também. O que me acalmou, o que me fez foi os livros. Meu pai me deu para ler a trilogia do Jorge Amado. O Túnel da Noite, aquela que conta todas as agruras que o povo comunista sofreu na época, as torturas, o que o Getúlio fez com os comunistas, né? E era A Luz no Túnel, é uma trilogia de livros. Eu comecei a ler Jorge Amado, meu pai me dava e eu adorei. Então isso também para mim foi uma coisa que me sustentou, porque aqui era tudo diferente, não tinha amigos, né? Passava, não tínhamos a autonomia que lá tinha, mesmo com todas as dificuldades, lá a gente se virava. E aqui não. E os livros que meu pai me deu, do Jorge Amado, foram ótimos, com 12 anos, né? Olha aí. Quando eu saí acho que quando eu entrei para o 8º ano, também fomos para um lugar melhor, com mais estrutura, porque nós fomos morar aqui no Jockey Club, em São Vicente, em situação muito precária. Eu lembro que a primeira chuva que deu, nós olhamos para o chão e falamos, mãe, o chão tá brilhando, estava cheia a casa, estava tudo alagada. E a gente nunca tinha visto isso, porque lá em Belém, as casas são altas. Na minha época a gente brincava embaixo de casa em pé. Elas eram bem altas mesmo. Eu acho que já era por causa disso, da enchente. Sim. Então lá a gente brincava debaixo de casa. Era um chão. E aqui eu olhei para o chão e estava tudo alagado. Aí quando meu pai, porque meu pai foi preso, torturado, e aí quando ele recebeu a aposentadoria dele, o dinheiro por ter sido torturado, aí nós pudemos ir para o centro de São Vicente, aí foi melhor, né? Estávamos morando com o mínimo de dignidade, porque eu acho que por mais que lá nós também faltava, mas a dignidade aqui onde a gente morava faltou mais. Né? A gente morava tipo de um cortiço, lá em Belém, nossa casa era ampla, independente. Aqui não, era um quintalzinho, que eu nunca tinha visto isso como é comum, um quintal com várias casas, todo mundo junto, sem privacidade. Aquilo ali eu falei, né? E aí quando eu fui mais para Capitão Moraguiá, aí já tinha lido bastante, e eu acho que eu sou muito na defensiva. Eu acho que, querendo ou não, eu acabo me impondo, né? Em vez de eu me encolher assim, eu vou... Tem que ir, né? Tem que ir. Tem que ir. Não pode abaixar a cabeça, senão fica as coisas só pioram. E aí foi indo, acabaram mais as zoações por causa do sotaque. Aí fico perguntando se eu sou carioca, porque ninguém sabe identificar de onde vem esse sotaque. Falei, não tem nada a ver com carioca. E aí, aqui, quando eu cheguei aqui também, a pessoa não sabia onde ficava Belém do Pará. Nossa. Todo mundo conhecia Manaus. Belém do Pará parece que eu vinha de outro planeta.
Quando é que o direito chegou? Quando eu fui tentar fazer a faculdade, não tinha dinheiro para fazer. E aí meu pai, como tinha conhecimento, conseguiu para mim uma bolsa para eu fazer pedagogia integral 100%. E eu me senti culpada, porque eu falava que tanta gente não pode fazer faculdade, eu estou aqui com uma bolsa de 100%. Aí eu fui, não consegui, fiquei só um ano, falei para o meu pai, pai, me perdoa, mas não é o que eu quero, nem de longe, eu quero fazer direito. Aí eu casei e fui fazer direito com a cara parada, porque eu continuava não tendo dinheiro. Prestei vestibular depois de estar uns 3 anos sem estudar, passei na Unisantos. No primeiro dia de aula, eu tinha um professor na Unisantos que ele tinha um conhecimento maravilhoso, mas ele não sabia passar ele tinha uma linguagem muito rebuscada. Quando ele estava dando aula, parece que ele nem estava vendo a gente, sabe? Ele estava viajando. E aí eu saí da aula assim e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Foi a primeira vez e única que eu achei que não poderia. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendi nada que esse homem falou. Não é o meu lugar, mas aí eu cheguei no ponto, eu sou muito observadora, e eu vi que todo mundo, os alunos no ponto, estavam falando assim, eu falei, então o problema não é só meu, e fui. A partir do momento que eu vi que não era a única, que não tinha entendido nada, eu fui. E fiz, mas assim, não pensar em momento algum ficar IDP, porque você não ia ter que largar o curso, porque pagar a faculdade era difícil se tivesse uma DP. Senhor. E como muitas coisas na minha vida, eu fui e fiz. E se você parar, como você fez, eu não sei, eu sei que eu fiz. Que naquele personagem, né, do Ariano Suassuna, eu não sei, só sei que foi assim. Então, eu fiquei esperando os 3 anos para entrar na faculdade, esperando o dinheiro aparecer. E ele não apareceu. Eu falei, eu vou assim mesmo. E fui, e fiz. E aí nunca mais saiu, né? Eu tive uma certa dificuldade para começar a advogar, porque foi a época que minha mãe faleceu. E realmente, se tem eu não sei se eu vou ter um grande acontecimento na minha vida, mas o pior de todos eu já tive, que foi a morte da minha mãe. Até o direito eu parei um pouco por causa disso. Porque foi muito inesperado, né? Ela não estava doente, não estava nada, ela simplesmente dormiu e não acordou. E aquilo arrasou comigo. Eu não larguei o direito de todo, porque isso não tem a menor condição, mas eu parei bastante e fiquei muito arrasada. E aí eu levei uns 10 anos quase nisso, assim, advogando muito pouco, mas sem vontade de viver, sem nada. E aí, quando, aos 40 anos, eu engravidei da minha filha, que eu falei, meu Deus do céu, sem pai, sem mãe, sem nenhum jeito para ser mãe, porque eu nunca pensei em ser mãe. E achando assim, 40 anos, já fui casada, não engravidei, não vou engravidar mais. Me ferrei, porque veio lá. E aí, com ela, tudo ressurgiu de novo. Com ela, tudo. E a mesma coisa. Aí eu olho para trás e falo, como que eu criei essa filha sozinha? Sem muito apoio, sem muita ajuda, trabalhando em 2 empregos, porque aí sou aposentada já, mas trabalhava na Prefeitura de Santos, trabalhava à noite em hospital, em pronto-socorro, para poder conciliar as 2 coisas. E aí é mais uma coisa que você vai perguntar para a minha vida assim, como que você fez? Eu fiz. Não tem, a minha vida assim, eu não consigo planejar. E eu também não tenho uma estabilidade, sabe? Algumas pessoas que me conhecem têm uns 20 números de telefone meu, eu já morei em mais de 20 lugares, eu não tenho isso, que nem agora a minha aposentadoria, eu achava assim, eu vou planejar direitinho, tudo. Aí começaram a me encher o saco lá no serviço, eu falei, tchau, já tenho tempo para aposentar, eu vou embora, sem planejamento nenhum. Era a única coisa que eu achava que ia planejar na minha vida, mas na minha vida não existe planejamento. As coisas acontecem. Acontece. Você faz acontecer. Não tem outra opção. Aí eu falo, ficar sem fazer eu não posso, né? Sim. Então eu falei, quer saber? Não tenho mais que ficar passando por isso. Eu sou uma advogada, vou largar isso aqui e vou me dedicar exclusivamente à advocacia. Então hoje
durante toda a minha vida, acho que hoje que eu posso dizer, eu estou feliz muito profissionalmente, porque eu estou respirando a advocacia, de como eu quero. E aí tem aquela história, também tem todos os seus ideais, né? Que ainda sou idealista. E hoje me preocupa muito, que eu acho que o direito está sendo negado às minorias, eu acho que é muito grave Ainda, né? isso. Ainda eu acho que daqui a pouco o direito vai se transformar, eu tenho medo que se transforme só para quem tem dinheiro, em algo disponível só para quem tem dinheiro, porque não são só os honorários advocatícios, as custas processuais estão ficando caras. Eu acho que quem julga, quem decide sobre a nossa vida, sobre a vida dos outros, está muito longe daquela realidade que ele está julgando. Sim. Isso porque às vezes você vê algumas decisões e, meu Deus, não dá para ver, a pessoa não consegue ver que isso aqui não cabe na vida dela, não é assim, mas a pessoa vive longe daquela realidade que ela está julgando. Isso hoje é uma coisa que me preocupa. Por falar em luta, a gente não falou nisso em nenhum momento ainda. Qual é a sua especialidade no direito? Qual é a sua área? Hoje eu estou fazendo muito família, né? Eu, na verdade, eu costumo dizer o que eu não faço, que é uma coisa que me surpreende, é trabalhista, que pela história do meu pai, eu achava que eu ia me acabar no direito do trabalho. Inclusive era onde eu tinha as melhores notas, mas eu não atuo nessa área. Hoje eu costumo dizer, eu só não atuo nessa área. Mas a que eu tenho mais hoje, o que eu gosto mais é família, né? Família, eu gosto muito. E aí a gente entra numa outra questão, já que a gente está falando de família, o direito das mulheres. Eu sei que isso é muito caro para você. Sim, é caro e também me preocupa, né? Porque eu fico pensando assim, de que forma a gente pode levar mais justiça para essas mulheres. Hoje eu penso que a gente tem que levar muito conhecimento, porque eu fico boba que chega ainda hoje mulheres dentro de mim e falam assim, olha, eu não posso namorar porque o pai da minha filha não quer que eu namore. Aí o cara não paga pensão, ou então paga uma pensão de R$ 200. Eu falo, mas se eu namorar, ele vai tirar a minha filha de mim. Eu falo, mas como? Isso não existe. Não é o fator financeiro que vai, ou não deveria só ser o fator financeiro que vai decidir com quem é aquela criança, mas vamos lá, vamos obrigar, não é assim. Então, eu tento fazer muito, levar o conhecimento assim, olha, a mulher tem um filho, durante 10 anos não cobra pensão, aí chega para mim e fala, não, mas agora eu quero a pensão dos 10 anos. Não tem, você deveria tentar dar 10 anos. Você vai ter direito agora que você está pleiteando, né? Ou então não pleiteia porque acha que se pleitear vai achar que está dependendo do cara e vai perder a filha. Eu acho a falta de... Eu acho que nós mulheres temos que estar mais informadas, correr mais. Acho que ainda tem muito medo. A mulher, eu acho que o homem muitas vezes ele faz o que quer com a mulher porque ela tem medo de perder o filho. Ela acha que vai ser muito fácil o cara chegar e tirar. Mas se ela tiver uma boa defensora, isso não vai acontecer. E se ela souber dos direitos dela? Olha, não é assim, a criança não é uma mercadoria que o pai vai chegar e tirar a hora que não for, que for conveniente para ele. Ela tem um laço com você está fazendo, você está criando, né, formando um ser humano. Então não é assim, né? Mas é como você disse, a falta de informação. Total. E também eu não gosto assim, quando a pessoa fala assim, as medidas protetivas não funcionam. Eu acho que quando eu converso com o cliente, eu falo, olha, cada um aqui tem que fazer a sua parte. Se eu fizer a minha como advogada e você não fizer a sua como cliente, não vai dar, e vice-versa. Agora, a questão das mulheres, assim, a medida protetiva, ela funciona, mas, cara, o cara já te bateu, já tentou te matar várias vezes, daí você deixa ele chegar perto de você de novo. Teve uma que fala assim, mas o meu marido, ele tem a chave. E eu troco a chave. A partir do momento que o cara saiu de lá, até se ele saiu, você troca a chave. Se ele vir te agredir, polícia. Chama a polícia militar. Né? Então, elas acham que o cara ainda, mesmo com a medida protetiva, ele ainda tem direito de entrar na casa que era dele, que foi dele. Então, assim, a medida protetiva, por si só, ela não vai fazer milagre. Agora, você tem uma medida protetiva e vai encontrar com o cara num lugar esmo, vai encontrar com o cara sozinho, ou permita que ele entre na sua casa,
que ele entra e não vai ter medida protetiva que funcione. Então a mulher também tem que ter a firmeza, tem que cumprir esse papel, assim, tem que ver o mal que aquele homem é capaz. Eu tive uma cliente que ela falou assim para mim, olha, o meu marido, ele estava caçando passarinho e ligou para mim, mandou uma vídeo e apontou a arma para mim, dizendo que o que ele ia fazer com aquele passarinho agora, naquele momento, ele ia fazer comigo. Eu falei, você não, ele não vai fazer não. Ah, ele não, eu falei, o cara liga, te ameaça, aponta uma arma e você acha que ele não vai fazer? É o tipo de coisa que não dá para pagar para ver. Sim. Para mim, a partir do momento que ele ameaçou, ele vai fazer. Eu vou ficar lá ou então vou ficar sem tomar. Então, acho que tem uma coisa assim, não vai na delegacia porque não adianta, não pede a medida. Não, adianta sim. Que não pode ficar sem fazer nada. Ficar aceitando aquilo, né? E deixando os filhos passarem por aquilo, ver aquilo e normalizar aquilo como é. É certo, meu pai está batendo na minha mãe, é normal. E pior que depois que as crianças crescem mais, elas dispensam o mesmo tratamento. Elas estão vendo o homem tratar a mulher daquele jeito e elas se acham no direito de tratar. E as meninas também estão vendo a mãe sofrer daquele jeito e tem isso como até uma herança maldita. Exatamente, algo natural, né? Que eu acho que a gente também tem que fazer o papel de falar para mudar já isso. Olha, o importante não é você casar e ter filhos. Eu fico boba ainda com a quantidade de jovens, de adolescentes que ainda acham isso. Não, vai primeiro, eu falo para minha filha, você vai estudar primeiro, se formar e arrumar um emprego. E aí depois você pensa nisso. Pelo menos é o que eu tento para se um dia ela cair nessa de... Não é por falta de orientação. Então, acho que a gente deve orientar nesse sentido, porque o poderio econômico faz muita diferença. Com certeza, né? Tira a dependência, né? Tem muitas mulheres que alegam isso, sim, porque realmente elas não têm por onde fugir. Dá com cara cheia de filhos, sem emprego, sem estudo, porque larga tudo, né? Sim. Então, assim, ainda tem muito trabalho nesse sentido de mentalidade, que a gente não precisa de um relacionamento. Acho que as pessoas acham muito hoje que você só vai estar completa se você está se relacionando com alguém. Primeiramente, claro, pela estrutura, né, da sociedade, você tem que ter um homem ao seu lado. Ainda que hoje só não seja homem, né, graças a Deus as pessoas estão livres para se relacionar com quem elas querem, mas assim, ainda tem esse papel de que a mulher só vai ser feliz se ela estiver dentro de um relacionamento. A mulher que não tem um relacionamento é encalhada, é infeliz, é amarga, é azeda. É mal amada. Né? Qual é o seu problema? Problema nenhum. Meu problema é que eu quero paz, eu quero sossego, eu não quero hoje. Eu não tenho nenhum problema contra ter relacionamento, mas hoje eu não quero ninguém na minha casa. Hoje você não simplesmente não está aberta para o relacionamento e pronto. Exatamente, eu não sou contra. Mas para mim hoje eu não quero ninguém, eu não sou louca, não sou mal amada, não sou mal... Porque assim, parece que também se a mulher está sozinha é porque o homem não a escolheu. Né? Também tem essa lenda, com certeza. Sim, você está sozinha porque alguém não te quis. Ou então, olha só, por causa desse seu jeito, ninguém quer ficar com você. Exatamente. É porque, não, do jeito que você se comporta, quem que vai querer ficar com você? Exatamente, imagina. Exatamente. Então, aí as pessoas... Por que você está sozinha? Hoje eu digo, porque não tem alguém à minha altura. Aliás, Dona Karina é bem brava, né? Ela com a mãe. Ela é bem mais bem-humorada do que eu. Mas ela fica de olho em ti. Eu lembro de um episódio muito bom, onde Cláudia quis ir numa manifestação. Lembra disso? Ele queria ir, né, com uma manifestação contra esse governo, né, porque ele não tem condições, né? Inclusive, quando ele foi eleito, ela ficou chocada porque eu caí no choro. Eu estava em casa e quando saiu das eleições, ela ficou olhando assim. Eu falei, filha, você não sabe o que isso significa. É jogar no lixo toda a luta do seu avô, tudo é muita... Você não tem ideia. E aí depois, e ela sabe, né? Outro dia eu fui para Recife
E fui naquelas casas do boneco de Olinda e estava do presidente. Eu comecei a xingar. Ela falou, mãe, você tá doida? Você tá falando com boneco, mãe. Estava muito disposta a ir para uma manifestação contra o Bolsonaro e ela me trancou em casa, né? Pegou a chave. Pegou a chave, sim. Trancou e eu não achei. No outro dia eu fui saber que ela colocou do lado de fora da janela do quarto dela, mas eu jamais iria procurar ali, né? Caçou dentro de casa o tempo todo e estava do lado de fora. Estava do lado de fora. E aí ela não, por causa da violência, que na verdade eu vi que ela estava com medo. Medo que ia acontecer. E foi a primeira coisa, mãe, se você for para lá e você morrer, mas por que eu vou morrer? Ela descreveu o radicalismo, o povo anda armado, a defesa das armas. Então, por isso, até que eu não daria um jeito de pular do quarto andar e ir. Mas porque eu vi que realmente ela estava com medo. Se fosse para ela, já foi comigo, né? Em outras, eu levo ela para Paulista. A minha filha é muito feminista já, né? Oba. Muito certa das ideias dela. Às vezes a gente tem os embates, né? Porque ela, do alto dos 13 anos dela, já sabe muita coisa. Então, de vez em quando, a gente tem os embates. Mas nesse dia eu vi que ela estava com medo. Com medo, aí eu falei, tá, eu não vou ficar... Queria muito ir para lá, mas deixar ela aqui apavorada, porque eu também não queria levá-la para não expô-la a riscos, né? Pois é, você estava com medo por ela estava com medo por você. Isso. E ela me trancou em casa. Ela ganhou. Parece que não, mas já estamos no fim da conversa, Sim. já conversamos tanta coisa e eu queria só te pedir mais uma coisinha. Sim. O que você faria se você tivesse poder para resolver principalmente o problema da falta de informação das mulheres quanto aos seus direitos? Como você resolveria esse problema? Ah, sei lá, eu acho que seria a prioridade, né? Passar, dizer às pessoas os direitos que ela tem. Todo mundo tem que saber, tem que ter. Olha, eu sou Cláudia, eu tenho direito a isso, isso e isso, como ser humano. Então, assim, eu queria que chegasse, porque eu acho que quando a pessoa sabe dos seus direitos, está disposta a lutar por eles, aprende que tem que lutar por eles, eu acho que tudo vem. Porque eu acho que hoje a população aceita que eu digo, né? Passa fome, vê isso, normaliza a miséria, né? Várias coisas, porque não tem ideia, elas simplesmente são criadas para achar que, olha, é isso que está reservado para você. Você não tem direito a nada mais que isso, né? Porque eu penso assim, a gente pensa muito no nosso universo aqui, mas vai lá para o interiorzão, que às vezes até agora, como eu ainda tenho parentes lá na região norte, às vezes minha irmã me fala algumas coisas que para ela é normal, que eu acho absurdo, né? Parece que tem lugares que a lei não existe. Então, eu acho que saber o direito, a pessoa se educar, né? A pessoa receber uma educação no sentido de saber, olha, isso aqui eu tenho direito, ainda que a lei ainda não diga isso, ainda que o governo me negue isso, ainda que essa elite que tem que domina porque tem o poder, eu tenho esse direito. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa saber que ela é um ser humano e que só por isso ela já tem direito à dignidade, a viver com dignidade. Não é direito a ser rica, milionária, sabe? Porque as pessoas hoje levam... você é bem-sucedida se você está montado no dinheiro. Se você tem coisas. Exatamente, não é por aí. Porque acho que uma pessoa que sabe aquilo a quem ela tem direito, ela sabe aquele direito natural dela, ela chega longe, porque ela não vai admitir. Ela não vai normalizar ser pobre, ser miserável, a não ter acesso às coisas básicas, né? Saúde, educação. A partir do momento que a pessoa sabe que ela tem direitos, acho que o mundo ao redor dela muda. E para finalizar, eu queria que você finalizasse a última de pé. Tá bom. Se você encontrasse aquela menina lá do Pará que você foi, você acha que ela estaria orgulhosa agora da Cláudia que você se tornou? Estaria. Eu não tenho dúvida disso. Ah, eu também. Estaria porque eu olho para trás e eu acho... Quando eu fiz 50 anos, eu olhei para trás e eu gostei. Eu falei, é muito bom chegar nessa idade... porque eu nunca tive, né, filha de comunista, eu nunca tive planos de riqueza, eu nunca pensei assim, eu vou ser advogada para ser rica, tanto que eu nunca quis.
trabalhar para empresa, para banco, eu trabalho por conta própria, do meu jeito. A pessoa comigo, eu tento levar o direito para quem precisa, né? Então, nos meus 50 anos, eu olhei para trás assim, eu falei, eu gostei do que eu sou, do que eu fiz, só quero fazer mais. Bora fazer mais, então. Vamos. Muito obrigada. Quem quiser saber mais, quem precisar de ajuda com direito, quem precisar de orientação, quem conhecer alguém que precisa de alguma ajuda nessa área, quem quiser conversar com a Cláudia, porque vocês viram que ela é boa de conversa. Sim. Todas as redes sociais e os dados dela vão aparecer na descrição do vídeo depois. Pode me procurar, será um prazer. Ó, é um convite, hein? Será um prazer. Muito obrigada, Cláudia. Amei demais. Também. E esse foi mais um ensaio fotográfico que eu amei de paixão. Até a próxima. E aí, a gente espera o vestido e finaliza, né? 99. Meu Deus, eu tinha 11 anos. Eu tinha 21. E fui naquelas casas do boneco de Olinda e estava do presidente. Eu comecei a xingar. Ela falou, mas você tá doido?